Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à semana NeuroWeek da Neuro Revolution. Aqui nós estaremos falando sobre fisioterapia neurofuncional aplicada. É um prazer ter todos vocês aqui conosco no canal. A gente está, então, gravando uma série de vídeos, né? Vão ser 3 noites de muita interação, de muita aplicação clínica. A gente vai estar discutindo vários temas e a gente vai estar mostrando para vocês, então, um caminho, né? Como se tornar um fisioterapeuta muito melhor a partir da desmistificação do que é a neurofuncional. Bom, meu nome é Ione Bertoncello, eu sou a criadora do canal Neuro Revolution e é um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem é a Ione, como que tudo começou, como que a gente tá, né, nessa batalha aí, nessa vida, né, de neurofuncional, onde a maioria fala, não fui eu que escolhi a neuro, foi a neuro que me escolheu, porque a gente acaba se apaixonando por uma área que ela é extremamente complexa, mas ao mesmo tempo muito simples. E o meu papel durante esses 20 anos de estudo, trabalho, atuação, tá mostrando hoje para as pessoas o quanto desmistificar a neuro é importante e o quanto é interessante a gente tornar ela um pouco mais simples, né? Para que seja mais acessível a todos os colegas, aos que se dedicam, né, a essa linda área. Bom, eu tenho aí uma vivência de 21 anos de formada e trabalho com neuro desde a época da faculdade. Teve alguns períodos que eu estive mais afastada e vocês depois vão compreender melhor como que foi esse processo, porque eu fiquei 10 anos praticamente afastada da neuro e quando eu voltei mais preparada, né, com mais maturidade e conseguindo visualizar o quanto eu tenho colaborado dentro da neuro. Esse meu afastamento, ele foi parcial, porque eu continuei trabalhando dentro da fisioterapia, com pilates e atendendo alguns pacientes domiciliares. Mas nesse período, eu consegui, foi muito importante eu ter saído um pouco da neuro, ter entrado na ortopedia, na parte do pilates, para poder estar entendendo essa relação das duas áreas, que são áreas complementares, e que aos poucos a gente vai percebendo o quanto a maturidade profissional da gente vai conseguindo agregar os conhecimentos e nunca afastá-los, né? Esse bonequinho do Gift eu acho muito interessante porque ele tem muito a ver comigo. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta, eu tô sempre muito assim em busca do que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de melhor, de diferente, sou bastante curiosa, tô sempre me requestionando também o que eu posso melhorar, como a minha atuação pode ser melhor, por que o meu paciente não está melhorando, ou por que ele melhorou. Então eu sempre estou buscando respostas, e como assim, essa forma que eu trabalho é uma forma que ela deixa muitas marcas, né, por isso esse bonequinho ele vai deixando as marcas de tinta, porque eu costumo me preocupar muito em fazer o meu melhor, e isso acaba deixando marcas. E hoje, nesse último ano, assim, nos últimos 6 meses especialmente, tudo isso se agregou para que eu criasse o canal Neuro Revolution e que eu pudesse estar, então, dividindo com todo mundo, dividindo com vocês esse meu processo dos 20 anos e as conclusões que eu cheguei depois de todos esses estudos e técnicas aplicadas. Deixa eu passar o próximo slide aqui. Então, o canal Neuro Revolution, ele chegou... primeiro, eu gostaria que vocês entendessem o termo, né? Por que Neuro Revolution? Porque, na verdade, é uma revisão, é uma retomada, é sempre reolhar, um olhar para trás do que aconteceu, do que você acabou de fazer com o seu paciente, para que você tenha um feedback, para que você tenha uma reavaliação do que você acabou de realizar e, ao mesmo tempo, a partir disso, fazer mudanças imediatas, rápidas e que possam levar a uma evolução no quadro, né? Uma evolução para que se alcance novos modos, né? Novas funções, novos patamares, a partir, então, dessa releitura, né? Do buscar, né? Se reconectar com a atuação que você realiza para que isso crie um motor de alavanca, um motor de força e consiga fazer com que o seu paciente decole, né? Então, esse bonequinho, ele mostra exatamente isso. A capacidade que a gente tem de gerar uma energia muito forte no paciente para que ele consiga alcançar, romper e ir além das suas capacidades, não é mesmo? Então, o Neuro Revolution, ele vem com esse intuito de promover uma evolução
a partir da neurologia, a partir da neuro, né? Que é o grande sistema, né, do corpo humano. Bom, quando eu falo que a gente precisa modificar, né, trabalhar com o nosso paciente, né, a partir, né, do outro, né, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que para a gente atingir resultados rápidos, resultados eficientes, resultados naquele momento, resultados no dia, resultado na hora do atendimento, eu preciso muito estar ligado com o meu paciente. Então, essa relação da dupla é muito importante. Esse gift eu tirei de uma companhia de dança de salão, né, que usa também as cadeiras de rodas e cadeirantes, enfim, que fazem dança. Mas eu achei ele extremamente representativo, porque ele mostra a capacidade, né, que tem a dupla. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que para atingir resultados, você precisa estar numa dupla com o teu paciente. Tanto os alunos, né, tanto o fisioterapeuta, quanto o paciente precisam fazer uma dupla muito afinada. Assim como eu, como mentora, tenho que estar muito afinada com os meus mentorados também, para que na dupla a gente possa crescer juntos. Nunca é uma relação unilateral, tá? As duas coisas têm que acontecer. Um paciente, ele nunca é passivo, né? Ele precisa ser ativo no processo, ele precisa se desenvolver e criar, né, essa capacidade e entender que tudo também parte dele. Ele também precisa estar presente nessa terapia. E essa consciência, esse despertar, é papel também do fisioterapeuta, né? Estar estimulando o paciente para tanto. Então, assim, à medida que eu fui trabalhando com os meus pacientes, eu fui apresentando resultados, eu fui verificando que os meus resultados, eles eram muito importantes e eles se destacavam perante o resultado dos demais. Das demais técnicas. E no início, gente, assim, ó, eu achava que era porque eu tinha feito o Bobat, que era porque eu tinha feito o Kabat, mas depois de um tempo eu comecei a perceber que outras pessoas que também fizeram esses mesmos cursos não atingiam os mesmos resultados que eu. Já tive muitos relatos de pais, principalmente, né, que a minha filha, meu filho fazia com a fisioterapeuta tal, que tinha Bobat, que tem o Cuevas, que tem tal, mas não consegue os mesmos resultados que você. E aí comecei a me perguntar, o que afinal que eu faço de tão diferente dos demais, né? Por que os meus resultados aparecem de uma forma tão diferente para os pais, principalmente? E com o tempo eu percebi que os colegas também começaram a perceber isso. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns depoimentos, né, desses pais, que são, primeiramente, óbvio, né, extremamente gratos sempre pelo trabalho, mas até aqui é convencional, a maioria é muito grato, né. Mas a diferença que essa mãe apontou foi muito interessante, que ela mostra que a diferença no meu atendimento é realmente alcançar resultados. E que você está sempre preocupado em alcançar os resultados. E com isso é nítido visualizar a evolução. Então, a evolução no paciente, ela está diretamente relacionada à dedicação que nós nos doamos, enfim, em refletir, em pensar em como alcançar os melhores resultados com esses pacientes. E as aulas de hoje, começando hoje, né? Lembrando que nós estamos no dia 17 de agosto de 2020, que esse vídeo vai ficar no YouTube aí por um bom tempo. Então, agora, nessa segunda-feira, a gente está iniciando esse processo, nesse aprendizado de 3 dias, em como alcançar os resultados com os nossos pacientes, fazendo com que eles tenham uma evolução no seu quadro clínico, tá? Esse quadro clínico, assim, lembrando que ele precisa evoluir e manter, né? Então, não é só aprender o movimento, mas o que categoriza que ele realmente está aprendido? É que ele não vai mais perder. Como eu sei que uma paciente não perdeu, depois de 1 mês de afastamento da fisioterapia, 1 mês e pouco, ele tem que ainda estar dominando a aquisição. Se ele não consegue retornar com as mesmas aquisições, foi o ponto do processo que você estimulou, mas que ele ainda não completou o engrama da neuroplasticidade, ele não conseguiu fechar o engrama, então ele não aprendeu ainda, não fixou, né?
ele até sabe, mas ele ainda não fixou o suficiente. Então, aqui nós temos, por exemplo, um vídeo que mostra, né, alguma coisa do paciente. Na verdade, eu não vou rodar esse vídeo, ele vai ficar só como uma imagem mesmo. E aqui a gente tem alguns resultados que outras mães falam, né, sobre a questão de um programa específico, como eu e Ione consigo montar programa específico para cada paciente, mas vejam bem, gente, não é assim, eu vou montar um programa específico para cada paciente, então assim, cada paciente eu vou ter que fazer uma avaliação minuciosa. Claro, eu vou precisar, mas a base dessa lógica, ela é igual para todo mundo, independente do quadro. E essa lógica é que é o grande diferencial da Neuro Revolution. Vocês vão começar a entender que para isso a gente tem um método, a gente tem uma forma de trabalhar com esse paciente, independente do quadro clínico, independente da sua capacidade física. A gente tem como, sim, promover resultados dentro da capacidade que ele tem. Então, quando os pais trazem, né, essas... olha só, a questão do comprometimento, da competência, enfim, mas também, principalmente, que a criança desenvolveu autonomia, ela desenvolveu independência, segurança na execução, conseguir recrutar mais, né, os movimentos de uma forma mais precisa, melhora da coordenação do equilíbrio, são relatos que os pais percebem no dia. Olha aqui, ó, ela sai melhor da clínica a cada sessão, visivelmente, ou seja, se cada dia ela ganhar, em cada hora de atendimento, ela ganhar um pouquinho, no final de um ano, a gente vai ter um quadro muito melhor. No final de 6 meses, já vai ter no final do mês, você já enxerga muita coisa boa. E isso é que eu quero mostrar para vocês durante essa semana. A gente vai visualizar como que esses pacientes podem chegar sim a esses resultados. Esses resultados, depois de tanto, né, pensar, amadurecer, eu comecei então a ter essa vontade de mostrar para as pessoas, né? Eu falei assim, nossa, isso não pode ficar só comigo, a gente precisa dividir. E felizmente esses resultados também aparecem com os mentorados, né? Então, a partir de muita discussão e de conversa e estabelecendo esse par, né, entre o mentor e o mentorado, entre o tutor e o orientador, a gente vai desenvolvendo um amadurecimento mútuo muito interessante. E os relatos são incríveis, né? Quem participou da mentoria aí, na primeira mentoria, hands-on, demonstra, assim, claramente, por exemplo, a questão de uma nova visão, que não tinha essa visão sobre o paciente, que começou a atingir as metas estabelecidas, que entendeu que a avaliação deve ser diária, constante, imediata, né? Cada novo manuseio você tem que reavaliar o que deu certo, o que não deu. Então, esse contínuo, né, manter a roda girando é algo fantástico. Outros resultados que elas apresentam, né, e mostram para mim, que é a questão de desmistificar a neuro, né? Desmistificar temas não compreendidos, né? Ou principalmente corrigir, né? Corrigir alguns detalhes. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre a capacidade, né, de você se reinventar, né, de você se reavaliar, de você se modificar. Isso é algo que vai muito além, né, de uma relação professor e aluno. Isso vai da disponibilidade de você em aprender. Quando eu quero aprender, eu me modifico. Então, é interessante que essas alunas, elas saem muito mais capacitadas, muito mais preparadas, mais seguras. Esses alunos, eles dão um salto a partir de 5 semanas de trabalho. Então, para exemplificar melhor, eu trouxe um depoimento de uma aluna aqui, que vocês vão poder ouvir agora. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca, eu sou fisioterapeuta e eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência com a mentoria que eu fiz com a Ione, né? Como que agregou isso na minha profissão. Bom, eu sou formada há 10 anos, eu sempre trabalhei mais na parte de neurofuncional, principalmente em pediatria.
e conheci a Ione porque somos colegas de trabalho, mas acompanhava já as lives dela, o canal no YouTube, né? Gosto muito da didática dela, muito dos vídeos. O diferencial é que tem muita coisa prática, né? Aplicada, que a gente dificilmente vê, né? Os profissionais dividindo com a gente sobre avaliação, manuseio, né? Sobre os exercícios em si. Quando a Ione abriu a mentoria, eu achei que fosse uma oportunidade muito boa, porque eu já acompanhava os atendimentos dela e gostava muito dos resultados que a gente sempre observa, né, com as crianças lá na clínica que a gente trabalha, e sempre dividindo os casos, estudando sobre as crianças, e a gente percebe quando a profissional tem muito a agregar pra gente, né? Então, quando ela abriu a mentoria, foi a oportunidade que eu tive para poder absorver um pouco mais do conhecimento e da experiência que ela tem, né, em neurofuncional. Bom, então, em relação à mentoria, nas 5 semanas que eu participei, nas aulas, tanto com o grupo quanto as individuais, foram muito importantes para mim. Eu escolhi uma criança, na verdade uma adolescente, né, com paralisia cerebral espástica, em especial para poder ela me ajudar nessa mentoria. E o resultado foi visível da melhora da criança, tanto no aspecto de melhora de mobilidade, quanto ao objetivo que eu coloquei em melhorar nessa criança, né? É um objetivo que a gente traçou e a gente conseguiu alcançar nessas 5 semanas. Foi muito gratificante para mim, principalmente para a paciente, né? Que já é adolescente, tem um bom entendimento, e principalmente para a Ione, né? Com certeza para ela também foi muito bom. O que para mim, assim, em relação à mentoria também ajudou muito foi a minha visão de avaliação das crianças, desde a chegada até o depois da terapia, né? Como que essa criança chegou para mim e como essa criança está indo embora, né? Eu consegui observar melhor como que as crianças podem melhorar a cada dia, né? O meu objetivo diário com aquela criança para alcançar depois um objetivo global. Eu acho que isso me agregou muito. O meu manuseio também foi muito importante, ela poder me orientar individualmente. Olha, melhora isso, nesse vídeo tá mais... Coloca a mão mais assim, vamos posicionar de uma forma diferente. Isso eu acho que é o que junta tudo na mentoria. E você pode pensar não só em um paciente, mas em todos os outros seus, porque você tem uma abertura de visão em relação à sua avaliação e o seu tratamento, que acho que isso é muito importante, principalmente na criança espástica, né? E é isso, eu acho que quem puder fazer, né, quem tiver interesse, para quem está recém-formado ou para quem já tem formação há um tempo maior igual a mim, né? Nunca é demais a gente se aperfeiçoar e a gente aprender cada vez mais, né? Principalmente em neurofuncional. Adulto ou criança, a gente precisa cada vez mais buscar conhecimento e buscar melhorar nosso manuseio, nosso atendimento, nossos exercícios de uma maneira geral, né, para o bem dos nossos pacientes e para que eles possam ver resultados, né, principalmente crianças que já têm um bom tempo de tratamento, né, igual essa minha paciente, e que já às vezes estão desmotivadas em participar da terapia, né? A participação deles também é muito importante, a nossa participação em concentração também é muito importante. É isso, um beijo para vocês e até a próxima! Então, olha que depoimento lindo, gente. Não, a Bianca é demais, demais. Vocês viram que ela foi falando, né? A questão da importância de envolver, né, o paciente. Ela falou dos pacientes espásticos porque a gente trabalha primeiramente com o paciente com quadro espástico e depois que se entende o processo no quadro espástico, você consegue, né, estabelecer isso para os outros pacientes também. Muito obrigada, Bianca, pelo seu depoimento. E a gente vai, então, durante, né, essa semana, a gente já vai aprender bases que depois eu uso na mentoria. Mas aqui, eu já vou mostrar para vocês hoje, amanhã e quarta-feira, esse processo, que começa aqui, ó. O que afinal a gente vai aprender na NeuroWeek? A gente vai aprender a fazer a coisa certa na hora certa,
Que coisa certa é essa? É a terapia, é o manuseio, é a técnica. Qual técnica, afinal, eu uso para cada criança, para cada momento, para cada avaliação que eu fiz lá, tá? Então, eu avaliei, enxerguei isso, o que que eu faço agora? Né? Será que eu usei um objetivo muito alto, eu usei um objetivo muito baixo para essa criança? Será que está muito fácil, está muito difícil? Como eu ajusto isso para trabalhar com cada quadro? Então, são N, né? É como se fosse um grande quebra-cabeça que a gente vai montando. E esse processo de como montar tudo isso para você realmente chegar a um resultado é a questão da preparação do nosso foguetinho que vai ser lançado. Então, essa sequência metodológica prática que a gente vai aprender nessa semana, ela vai poder ser aplicada em 1 hora de atendimento, ou em 2, ou em 3, ou em meia hora, não importa quanto tempo você tem, porque você consegue. Então, a grande diferença é isso. Eu vou mostrar para vocês como usar um processo muito simples para ser aplicado em qualquer tempo que você tenha. Se você tem 15 minutos, você consegue aplicar. Se você tem 3 horas, você consegue aplicar. Mas a lógica é que é a grande virada, ok? Então, dessa forma, entendendo essa metodologia, você vai entender também como levar o paciente a alcançar a função. Porque hoje se fala muito em função. Tem que trabalhar alcançando a função. Eu concordo plenamente com isso, só que o problema é que os físios não sabem o que fazer antes da função ou durante a execução da função. Eles não conseguem fazer a preparação para a função. E essa visão é que precisa ser melhorada, essa visão que precisa ser desenvolvida, né, estimulada entre os fisioterapeutas para que a gente possa mudar essa visão que a Bianca fala. Gente, a Bianca, ela está formada há uns 10 anos, se eu não me engano. Ela já fez numa faculdade estadual, a UEL, aqui em Londrina, uma faculdade super renomada. Ela fez a residência 2 anos na pediatria e ela fez o Pedia Suite. Então, assim, ela tem uma bagagem enorme e mesmo assim ela confessou que ela não tinha essa visão tão aberta e preocupada, né, com os padrões, com o método, em como desenvolver ao máximo essa criança. Então, essa foi a grande virada, assim, entender que eu tenho como contribuir com todo mundo, mostrando essa metodologia que eu consegui criar a partir desses anos todos de profissão e de prática, né? Prática aplicada a atendimentos, né? Então, assim, depois que a gente entender tudo isso, vai vir o 4º item, né? Que talvez seja o melhor de todos. Quem entende esse processo metodológico consegue entender que pode aplicar em outros casos que não de pacientes neurológicos. Então, olha que máximo, né? A gente conseguir atuar também com outros casos de outras áreas da fisioterapia. Então, qual é, afinal, essa teoria? É a teoria do foguete, né? A teoria do lançamento, é a teoria da Neurorevolution, que é você se jogar, né? Você preparar algo para se lançar. Agora, para eu me lançar em alguma coisa, eu tenho que tomar um impulso, né? Eu tenho que me preparar muito bem, eu tenho que gerar muita força. Alguém já tentou botar um foguete para mandar para a Lua? Quem assistiu o filme lá do primeiro homem a chegar na Lua, né? Que há pouco estava passando aí bastante nas redes, né? O que a gente percebe? Que se levou muito tempo preparando, né, esse foguete, resolvendo problemas muito mais importantes antes de, como é que aterriza na Lua? Não, primeiro, como que a gente sai da Terra? Então, eles começam a resolver o passo a passo lá atrás. Então, tem muita coisa a ser preparada antes desse foguete ser lançado. O que acontece no dia a dia da nossa profissão? Os terapeutas já lançam o paciente para a função sem antes prepará-lo o suficiente. Então, a grande sacada é a gente conseguir pensar em como fazer essa preparação no passo a passo. Então, essa NeuroWeek, né, nessa NeuroWeek você vai aprender isso, a como lançar o seu paciente para a função. Né? E como eu faço toda essa preparação para que no momento que eu proponha a função, ele vá sim ter como praticar isso com sucesso. E se ele não está conseguindo, o que está faltando para eu chegar a esse ponto? Então, essa reavaliação, né, a
evolution, né? Esse re quer dizer você reavaliar o que você está fazendo a cada instante. Então, assim, como que eu cheguei, né, antes de explicar realmente a lógica, né, o passo a passo dessa teoria, eu queria falar para vocês, contar uma historinha para vocês, assim, como que eu cheguei a essa conclusão. Porque, primeiro, a gente tive muita vontade, eu tive muita dedicação para neuro, eu trabalhei muito na neuro. Eu vou te dizer assim, ó, eu me formei em 99, eu já trabalhava com neuro, acho que desde 96, por aí, uns 3 anos da faculdade, eu já fiquei envolvida nos projetos de neuro. Então, aí eu trabalhei, eu fiz mestrado, eu já fui para a universidade dar aula, eu trabalhei até 2010, 2009. Então, de 99 a 2009, né? Então, foram aí 10 anos de muita dedicação. Eu dediquei, assim, os meus primeiros 10 anos de formada, eu trabalhei muito com neuro. Mas foi assim uma aspiração, aquilo para mim era a minha vida. Até que eu realmente sofri uma grande decepção em função das universidades e de tudo mais. Quem quiser saber mais, eu deixei no início da nossa aula um link. E esse vídeo tá no YouTube, quem quiser saber mais, se chama Arte de Reinventar-se. A criatividade, a arte de reinventar-se, algo assim. Onde eu falo um pouco da minha história, do passo a passo, de como, né, foi o meu processo. E eu tive uma frustração muito grande na minha vida profissional dentro da docência, e eu acabei me afastando um pouco de tudo, me afastando da neuro até, lógico, né, que eu não consegui me afastar totalmente. Eu comecei a estudar mais a área de pilates, mais a área de fisioterapia, ortopédica geral, mas fiquei atendendo 1 ou 2 pacientes ainda da neuro. O que aconteceu? Isso se passaram aproximadamente mais uns 10 anos, vamos colocar aí mais uns 8 anos nesse processo, e aí foi quando eu voltei para o Paraná, acabei vindo morar aqui em Londrina, e foi muito interessante porque eu acabei conseguindo um emprego muito rápido numa clínica de neuropediatria, para trabalhar com o Bobat, com o PediaSuite, que é a mesma clínica onde a Bianca trabalha, enfim, nós trabalhamos até hoje. Então, nessa clínica, eu comecei a observar, e começou a me chamar algo muito interessante. Que nesse tempo todo que eu fiquei afastada, eu percebi que a neuro, ela evoluiu em alguns aspectos, né? Veja, a gente estava dentro, né, numa clínica, nós estamos dentro de uma clínica de PediaSuite. Mas, assim como evoluiu bastante coisa do Pedia, a parte da função de buscar, né, os aspectos o raciocínio lógico para aquela criança, não tinha mudado muita coisa. E isso me levou a uma frustração imensa. O primeiro ano de trabalho para mim foi muito difícil aqui em Londrina. Por quê? Porque eu enxergava as questões que não estavam sendo preparadas nos pacientes. E quando eu me dei conta que as minhas colegas, que não era só nessa clínica, que muita gente não consegue visualizar porque realmente não está enxergando. Então, não é porque a pessoa não quer fazer, ela não está conseguindo visualizar, como diz a Bianca, não tinha visão sobre o quadro geral. Então, isso foi o momento da virada. Foi quando eu percebi assim, Ione, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa escrever isso, escrever um artigo, escrever um livro, fazer alguma coisa. E aí que me deu o clique, não, eu preciso fazer um canal no YouTube, eu preciso começar a falar o que é que tem que ser feito, como dar certo e como alcançar os tais resultados, que não é mágica. Isso há um processo por trás, há uma metodologia por trás. Então, esse momento da virada foi agora, no início do ano. Foi quando eu montei o canal, comecei a fazer as lives, comecei a falar, e aos poucos as pessoas começaram a perguntar, querer saber mais, e aí eu fui montando esse grupo de estudos, e depois eu fiz o grupo de trabalho, depois elas me pediram pela mentoria, eu criei uma mentoria, e as coisas foram acontecendo. Por quê? Porque o resultado tá aí, ó. Tá, são fisioterapeutas que estão atuando com N pacientes, porque depois que você vira
a chave, né? Você vira a moeda, o outro lado, você não tem mais como voltar. É que nem quando falam assim, depois que você viu, você não tem mais como desver, né? Depois, ouvido não tem onde fechar. Depois que você ouviu, se tocou o sino, você escutou, ponto, né? Depois que você ouviu, não tem mais como não ouvir. E isso fez com que a Bianca, a Ariane e as outras meninas conseguem hoje extrapolar. Hoje elas estão usando a metodologia, a teoria do foguete para todos os outros pacientes. E não só os neurológicos espásticos. Elas conseguem ter essa mesma lógica para outros quadros. E isso é maravilhoso. Eu não posso estar mais feliz do que vendo isso, né? Quando elas me ligam e falam, Ione, ó, consegui aplicar no fulano, consegui aplicar no ciclano, olha só, deu certo com ele, deu certo com o outro. Então, isso vira uma cascata do bem que se espalha, né, gente? Então, se eu puder gerar não só a modificação na vida dos colegas fisioterapeutas, mas também na vida de todas essas crianças por meio dos colegas, isso é mágico. A minha missão, né, de mostrar essa razão maior, ela tá completa. Então, quanto mais eu conseguir extrapolar isso, eu tenho certeza que eu vou me dedicar e fazer o meu melhor. Então, é isso. Mas, quando a gente começa, né, a perceber que nem todo mundo, né, sabe, né, que não está conseguindo esses resultados, mas eles não sabem por quê. Então, quando que a gente percebe que eles têm algum problema, porque eles começam a me mandar essas frases. Eu mandei uns questionários, eu mandei alguns links do Google Forms, e o pessoal foi respondendo. E aí eu quero que vocês analisem comigo, né, esses pequenos textos aqui. Primeiro, o que fazer quando o paciente chega tardiamente no consultório e não se consegue obter resultados? Parece que o quadro estabilizou e não se consegue evoluir muito. Vocês estão vendo aqui, ó, analisem comigo. Chega tardiamente, quer dizer que você só tem resultados na fase aguda, só tem resultados no início. Olhem quanto paradigma existe aí nessa fala, né? Quanta coisa precisa ser melhorada. Porque, primeiro, se o paciente estabilizou, não é necessariamente porque o quadro estabilizou. Ele estabilizou porque você não está conseguindo fazer com que ele se movimente para melhorar. Então, você precisa trazer a responsabilidade para ti. O que eu preciso fazer para ele melhorar mais? E sempre tem muita coisa a ser feita, que talvez você ainda não conheça ou não saiba. Aí é outros 500, que nem eu falo. Tá no escuro, tá na caverna, não tá enxergando nenhuma luz ainda. Então, essa fala é algo que me leva, me motiva a estar cada vez explanando, falando mais sobre a fisioterapia neurofuncional aplicada. Outra frase bem interessante. O maior problema é o tempo de resposta do tratamento. Quem não ouviu essa frase, atira a primeira pedra, né? Porque neuro demora, porque nunca melhora, porque é muito lento. Então, eu não sei se vocês demoram para ter resposta. Eu, no caso, tenho resposta todos os dias. Toda hora que eu atendo, eu tenho uma resposta. Eu preciso, logicamente, dias mais, dias menos, né? Tem dia que a criança não quer fazer, que tá brigando, que tá não sei o quê. Mas aí, em relação ao meu trabalho, quando eu consigo aplicar o meu trabalho, eu tenho respostas imediatas. Lógico que tem dias que a criança não aceita receber nenhuma intervenção. Aí é um outro processo. Mas, no geral, toda a resposta, todo o meu trabalho, ele tem uma resposta imediata e é no dia, na sessão, no atendimento. E isso é muito bacana. Inclusive, eu tenho um vídeo também que fala sobre isso. A gente tem que aprender a ter resposta no dia, não esperar no ano que vem. O ano que vem é muito tempo para uma criança neurológica. Se a gente não conseguir extrapolar os resultados dia após dia, vai chegar no ano que vem, ele vai estar igual ou pior do que ele está hoje. Outro depoimento interessante, ó. Como realizar uma avaliação rápida e eficaz que me direcione para condutas que o paciente realmente precise naquele momento. Olha que interessante. Essa pessoa, ela já está começando a ter uma luzinha. Por quê? Ela não está totalmente no escuro. Porque ela entende que ela precisa direcionar melhor, avaliar melhor, fazer uma avaliação rápida,
que me direcione, né? Então, ela já entende que ela não está enxergando bem aquele paciente. Ela precisa aprender a enxergar ele melhor. Então, essa pessoa ela já está num processo um pouquinho avante, né? Ela já entende que ela precisa repensar a forma de se posicionar perante esse paciente. Quando a gente tem esse monte de problema, a gente traz, então, como que são as abordagens tradicionais, né? Essas abordagens que todo mundo faz, o que precisa ser feito, olha só. Primeiro, como fazer a estimulação para um membro que não apresenta resposta motora. Então, aqui é o seguinte, a abordagem tradicional é a seguinte, o paciente tem um lado hemiplégico, eu vou abordar o lado hemiplégico, né? Eu vou trabalhar esse lado. Eu não penso que é um todo. Então, a visão sistêmica, a visão do corpo como um todo, que os dois precisam trabalhar em conjunto. Isso tudo numa visão tradicional, ela é muito deixada de lado, né? É muito renegado tudo isso e se pensa no problema de uma forma fechada, né? É o olhar muito fechado, não se tem a visão ampla. E isso a gente precisa mudar de situação. Olha aqui essa outra que legal. Melhorar a qualidade de vida do paciente, trazendo mais mobilidade e força para poder levar o máximo de funcionalidade ao paciente. Olha que coisa linda! Isso aqui é aquela frase que a gente escreve no protocolo, né? Sabe quando a gente tem que entregar para a prof, assim, avaliei o paciente, agora tem que criar os objetivos, né? Para entregar para a professora corrigir. Vou escrever isso aqui, ó. Isso aqui não tem erro. Ó. Melhorar a qualidade de vida. Trazer mobilidade. Melhorar a ADM. Alongar. Fortalecer, né? Isso é maravilhoso, sempre dá certo, porque daí se eu alongo bastante, fortaleço, ele vai alcançar a função. Santa inocência, né? Imagine, se fosse só alongar e fortalecer, todos os pacientes estavam já correndo aí, né? Não precisava fazer mais nada. Então, na verdade, gente, um fisioterapeuta que escreve isso, ele ainda está na fase de entender que mobilidade e força resolve todos os problemas. Gente, entre ter mobilidade e força e você ter um quadro motor, um controle motor adequado, é um universo a ser percorrido. A gente precisa evoluir muito para chegar nisso. O controle motor, ele é muito mais amplo do que simplesmente ter mobilidade e força. Envolve muito mais coisa. E para atingir a função, é um processo que eu vou mostrar para vocês numa visão mais inovadora o que se faz em cada momento, tá? O que acontece? O cara que vai lá e só estimula um membro, né? Então, por exemplo, tem um hemiplégico, vai lá e estimula o braço. Aí, ele só trabalha mobilidade e força. Ele quer que o cara aperte a bolinha, né? A função para o paciente é caminhar nem que seja de bengala. E o que vai acontecer? Não melhora nunca. O paciente não melhora, não melhora, não melhora. O que acontece? Como não se desestimular atendendo o neuro? Vai acabar se desestimulando. Vai começar a ver que não tem resultado. E aí vai, né, entrar num quadro de depressão. E daí tem aquele vídeo das dores e sonhos, onde o cara só vai, mas nada dá certo, nem sei o que eu tô fazendo aqui, porque o meu paciente não melhora, ele não evolui. Então, nesse conjunto de coisas, eu preciso voltar no que... inclusive, esse último texto, eu agradeço muito a pessoa que mandou isso aqui, porque a partir dessa fala me caiu uma ficha. Como fazer para melhorar o olhar da neuro e como fazer os profissionais entenderem que os tratamentos são como uma abordagem diferente das demais. O que ela quer dizer aqui é o seguinte, que neuro a gente tem uma abordagem diferente da orto, por exemplo, ou da pneumo, enfim. Que a gente precisa fazer com que os profissionais entendam, né, que a neuro é diferente das outras. Me caiu essa ficha faz mais ou menos uns 15 dias. Gente, não existe a neuro diferente das outras. O que existe é que a neuro, ela está em primeiro lugar. A neuro, ela é a mestre. Depois disso, outros sistemas vão vir. E eu falo isso assim, sem medo de errar, porque hoje a gente já sabe que, por exemplo, atletas de elite, atletas de Olimpíadas estão usando métodos da neuro para melhorar o seu desempenho motor.
Então, um paciente de ortopedia que não é tratado com uma visão neurofuncional, ele não vai ter uma evolução totalmente. Um paciente de Pilates, se você não atender ele com uma visão neurofuncional, ou seja, não é que a neuro é diferente das demais, não é uma abordagem diferente, ela é a primeira abordagem. Não que você não vá fazer as outras, mas você tem que ter como carro-chefe a neurologia. Se você estimular esse cérebro, estimular esse paciente, ele vai se desdobrar em outros aspectos, né? Vai melhorar as fáscias, vai melhorar a mobilidade, tudo vai melhorar a partir de um estímulo, né? De uma mobilização que você vai fazer. Então, isso tudo é para confirmar o quanto a gente tem ainda a evoluir. Por isso a importância do canal, por isso a importância de a gente estar aqui hoje ouvindo, né? Conversando sobre isso. Então, qual que seria a teoria mais inovadora, né? Uma resolução mais inovadora? Eu proponho essa teoria do lançamento para a função, né? Que é a teoria do foguetinho, onde você vai preparar muito o paciente antes de jogar ele para exercer uma determinada função. Dentro da neurologia pura mesmo, que é o nosso métier aqui, a gente pode depois desdobrar para outros casos, mas enfim, vamos falar em criança PC. Primeiro você escolhe a função, depois você desmembra as partes dessa função, aí você prepara cada parte, e isso a gente vai ver com calma depois, amanhã, né, na segunda aula, a gente vai ver como é as partes e o todo, como a gente faz essa relação, a gente propõe a função novamente, observa como essa criança executou, como que ela desenvolveu, se ela conseguiu, se está muito fácil, se está muito difícil, e a partir disso eu corrijo. Então, eu reavalio imediatamente e repreparo e relanço. Então, é como se você fizesse uma espiral, um feedback constante. Preparo, executo, preparo, executo. Isso você pode fazer tudo num dia ou em vários dias, mas a gente vai estar conversando melhor sobre esse passo a passo na aula de amanhã, terça-feira. Então, essa teoria, ela é uma teoria que ela explica, né, é uma forma que eu venho trabalhando, que explica a minha atuação, e essa atuação que está dando tanto resultado, que a gente está vendo isso muito claramente em muitos pacientes, e que eu estou querendo agora dividir com vocês. Então, enquanto a gente está aqui nessa semana, eu gostaria que vocês mandassem perguntas, comentassem no YouTube, Instagram, Face, todos os pontos. Se vocês têm dúvida, me mandem pelo WhatsApp, quem está aí no grupo da Semana Neuroweek, para a gente estar podendo dialogar e conversar. É muito importante a sua opinião e as suas perguntas, até para eu entender como que o processo está acontecendo em outras regiões, né? Não só aqui em Londrina, não só no Rio Grande do Sul, que é de onde eu venho, mas em outras regiões do Brasil, onde que eu poderia estar, assim, dedicando um pouco mais de tempo, um pouco mais de, enfim, me dedicando no sistema que eu possa clarear ainda mais, né, a vida e facilitar a vida de todo mundo. Então, mandem suas perguntas. Convido também para seguirem meu canal no YouTube, que se chama Neuro Revolution by Ione Bertoncello. Sigam também o Instagram, me convidem lá. Sigam a nossa página, Neuro Revolution. E no Facebook, Físio Ione Bertoncello. Então, essas três, né, eu acabei esquecendo de escrever aqui, mas eu vou deixar nos comentários. Então, é isso, gente. A neuro, ela é isso. Ela é muito simples. Na medida que você compreender tudo, fica muito fácil de trabalhar. Agora, se você entende o que é fazer a coisa certa na hora certa, se torna tudo muito mais fácil. Você consegue atingir os resultados. E se eu conseguir, você também consegue. Eu confesso para vocês, assim, que eu nunca vou me esquecer de quando eu estava na faculdade, que eu ouvia falar no tal do primeiro neurônio, né? O primeiro neurônio e o segundo neurônio. Eu falava, gente, só tem 2, né? Imaginem, eu era tão crua que eu não entendia esse negócio. Por que falavam primeiro e segundo se tinha um feixe inteiro? Então, eu demorei para entrar na lógica da neuro.
Mas quando eu entrei de cabeça, né? E eu evoluí muito, eu aprendi muita coisa. A neuro, ela me trouxe muita coisa boa na minha vida. Eu sou extremamente grata a todos os pacientes que passaram, né, por mim. Eles me ensinaram sempre muito, porque cada paciente é uma nova enciclopédia que você compra, né? Não é um livro, é uma enciclopédia. É caso clínico, cada paciente é uma biblioteca que você tem que explorar. Então, eu convido vocês a participar, vir para o time, curtir, né, a semana inteira aqui com a gente e aprender o máximo, sair desse casulo, né, se arriscar, voar mesmo, se tornar uma linda borboleta. Gente, por hoje é isso. Muito obrigada e vejo vocês amanhã. Tchau!